Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Telesaúde. Eu sou o professor Gustavo Adolfo, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre clareamento dental, mitos e verdades. Esse é um tema que traz muitas dúvidas, né? E por ser um procedimento muito comum na clínica odontológica, acaba que a procura também é muito grande e isso gera também nos pacientes uma ansiedade aí por resultados mais rápidas, enfim. Então, existem muitas questões por trás do clareamento dental, que é o que a gente vai tentar conversar aqui hoje. Bem, existem várias aulas que eu ministrei aqui já no Telesaúde, então no arquivo vocês vão conseguir ter acesso, inclusive uma aula sobre efeitos adversos. Então, específica sobre efeitos adversos relacionados ao clareamento dental. Então, convido vocês também a buscarem aí as aulas e assistirem. É sempre bom a gente estar se atualizando e conversando e aprendendo um pouquinho a respeito, ok? Pois bem, então, especificamente sobre o clareamento dental, né? Antes de falar aqui, né, me apresentar aqui para vocês, né, como eu bem falei, sou professor da Faculdade de Odontologia aqui da Universidade Federal de Goiás, né, e sou professor da área de dentística e materiais dentários. Então, qualquer dúvida, né, qualquer questão aí, vocês podem me procurar, vou deixar meu contato no final da aula também, ok? Pois bem, antes da gente começar falando especificamente a respeito das questões que envolvem o clareamento dental especificamente, eu queria trazer com vocês aqui uma reflexão a respeito desse universo científico, né? Então, nós vivemos aqui a universidade, realizamos pesquisas e, sem dúvida nenhuma, as pesquisas elas são fundamentais para que a gente possa ser melhor direcionado na nossa prática clínica. E quando a gente fala desse universo científico, a gente precisa ter sempre em mente que é necessário uma mente cética, né? Então, o que é isso? Quando a gente fala de ciência propriamente dito, existe o princípio da hipótese nula. Né? O que é isso? Então, quando eu estou fazendo uma análise, uma pesquisa, e quero descobrir, por exemplo, se um gel clareador especificamente, né, ele é melhor do que outro, ou se uma nova técnica ela vai superar uma técnica que já é realizada, né, com eficácia, a gente vai realizar uma pesquisa, né, com um método bem estabelecido, e existe sempre o princípio da hipótese nula, de que não haverá diferenças, né, e que aquela nulidade ali no processo, né, eu não vou encontrar ali um efeito. Então, a gente sempre toma por partido isso, né, de que não haverá diferenças. Pois bem, então a gente vai buscar essas diferenças, né, com análises e cálculos estatísticos bem específicos. Então, quando eu falo desse princípio da hipótese nula aqui para vocês, é justamente com base de que a indústria, né, as redes sociais, elas sempre trazem para a gente um bombardeio de informações. E nem sempre essas informações elas estão vinculadas a uma pesquisa
que foi seriamente executada para trazer para nós respostas mais confiáveis, né? E quando a gente continua falando dessa questão do universo científico, existe também um princípio do nível da evidência. Então, o que é isso? Existem diferentes pesquisas científicas no universo científico, né? Pesquisas mais simples, outras mais complexas. E o fato de ser simples ou complexas não necessariamente diz respeito à confiabilidade daquela pesquisa. Mas tem um fator muito importante que é o nível de evidência. Então, o que é isso? Uma pesquisa que eu faço em laboratório, por exemplo, com dentes bovinos. Eu vou pegar um dente de boi e fazer uma pesquisa com um gel clareador. Os resultados que eu tenho naquela pesquisa em laboratório com dentes bovinos, eles têm uma aplicabilidade pequena para o meu paciente, que está lá no final da história, né? Mas é uma pesquisa laboratorial que vai iniciar ali as minhas perguntas, as minhas dúvidas e direcionar as minhas pesquisas um pouco mais complexas e com nível de evidência um pouco melhor no meu caminho científico aí. Elas vão direcionando, ok? Então, talvez muitos aí já tenham visto nessa pirâmide, que a gente chama pirâmide da evidência científica, onde a gente vai ter, por exemplo, na base da pirâmide, pesquisas, como eu comentei com vocês, que são de baixa evidência, mas que são igualmente importantes porque elas vão sustentar e direcionar as perguntas e as pesquisas com nível de evidência mais alto. E aí a gente vai ter lá em cima pesquisas, por exemplo, que são ensaios clínicos randomizados, aleatórios, cegos, né? Então, o que é isso? Quando eu faço pesquisas com pacientes, testando em pacientes aquelas novas técnicas, aqueles produtos, enfim, o que eu quero verificar, né? A dúvida que eu quero esclarecer. E a gente tem também as revisões sistemáticas com meta-análise. Então, as revisões sistemáticas, elas nada mais são do que pesquisas que vão captar todos os ensaios clínicos ali que a gente encontra na literatura e fazer uma análise do que aqueles ensaios clínicos estão encontrando, ok? Para nos trazer uma resposta ou um resumo, vamos dizer assim, do que a ciência sabe hoje em dia sobre determinado assunto, ok? E aí, essa terceira imagem, quando a gente coloca uma lupa, né, sobre essa pirâmide, a gente vê que, por que essa pirâmide ela sobe e desce ali? Porque existem algumas pesquisas, né, que estão lá na base da pirâmide, que vão trazer, às vezes, evidências diferenciadas e que vão direcionar melhor os caminhos para essas pesquisas mais robustas, ok? Então, quando a gente faz uma análise, por exemplo, no PubMed, que é uma das bases de dados, né, de artigos científicos mais comuns na área da saúde, quando eu coloco lá na busca tooth whitening, que é um termo mais comum para clareamento dental, a gente vai encontrar 4.201 resultados. Ou seja, se eu for fazer uma busca sobre artigos científicos relacionados a clareamento dental, eu vou ter um universo aí de mais de 4.000 trabalhos. É muita pesquisa a respeito disso, né? E como a gente pode ver nesse gráfico aqui no canto da tela, a grande maioria desses artigos, eles se concentram nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, ok? Se eu aplicar um filtro nessa busca, e aí eu vou colocar, por exemplo, as revisões com meta-análise, que são, então, as pesquisas que vão trazer para nós mais esclarecimento, né, que tem um nível de evidência maior, mais robusto, isso cai para 49. Então, olha a diferença que nós temos dentro desse universo de pesquisas a respeito disso. Não estou desvalidando as mais de 4.000 pesquisas. Não, como eu falei para vocês, né, todas as pesquisas, sejam elas laboratoriais ou não, elas são base para direcionar-nos em pesquisas mais robustas, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, tratando-se de nível de evidência, de aplicabilidade, né, as revisões sistemáticas com meta-análise, elas vão trazer para nós um nível de evidência mais robusto. Então, nós temos muito poucas ainda, né? São poucas pesquisas que vão trazer para a gente
alguns esclarecimentos. Mas ainda assim, nós já temos muitas respostas, especificamente a respeito do clareamento dental, que é o que a gente vai tentar tratar aqui com vocês. Então, essa introdução que eu fiz para vocês nada mais é do que um olhar que a gente chama da odontologia baseada em evidências, que é uma prática, né, que já surgiu, já tem bastante tempo, e ela se iniciou na medicina, né, a medicina baseada em evidências. Então, o que é isso? É um olhar sobre a nossa prática clínica, sobre os procedimentos, né, sobre medicamentos, enfim, baseado em evidência, uma evidência científica que corrobore aquilo, né? Então, por exemplo, a gente viveu, né, há pouco tempo atrás, um período de pandemia, onde houve uma necessidade de ter-se um olhar muito robusto sobre as práticas, né? Então, um determinado medicamento ele não é eficaz ou ele é eficaz. Como que eu sei se ele é ou não eficaz? Isso precisa ser sustentado por pesquisas muito bem estabelecidas, muito bem delineadas, para trazer para a gente respostas mais confiáveis, ok? E esse movimento, ele chegou na odontologia também, né? Então, todas as áreas aí de estudo, nós trazemos esse olhar. O que se trata isso, né? Então, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre isso, né? A Associação Americana, Associação de Odontologia Americana, né, vamos dizer assim, define a odontologia baseada em evidências como uma abordagem aos cuidados bucais que requer a integração sensata entre 3 fatores, tá? Que é o quê? Primeiro deles, avaliações sistemáticas de evidências clínicas cientificamente pertinentes relativas à condição dos pacientes. Então, traz aqui para nós esse olhar sobre essas respostas que a ciência já tem. Quais são as evidências clínicas que nós já temos a respeito, né, daquela condição, ou daquele tratamento, ou daquela técnica que nós empregaremos ali no nosso paciente? Outro fator muito importante é a perícia clínica do próprio profissional. Então, o profissional ele tem um olhar clínico importante, que também vai desempenhar uma função dentro desse tripé aí da odontologia baseada em evidências. E, por fim, a necessidade e a preferência do paciente, que a gente vai comentar muito a respeito disso no final aqui dessa aula, ok? Pois bem, então vamos entrar propriamente dito aqui no tema da odontologia, do clareamento dental, né? O que se trata o clareamento dental? Ele nada mais é do que um processo oxidativo que altera a natureza da estrutura dental, modificando a absorção e a reflexão de luz. Então, ele é um processo que acontece na estrutura do dente, ok? Na estrutura dental, ele modifica a estrutura dental. Então, todo o processo de clareamento dental, ele necessita de quê? De agentes clareadores que vão penetrar na estrutura dental e fazer uma modificação. Então, essa modificação ela não é superficial apenas, tá? Ela envolve toda a estrutura do dente, ok? E basicamente nós temos 2 agentes clareadores hoje em dia, que são amplamente empregados, que é o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida, tá? Sendo o peróxido de hidrogênio o grande agente aí, clareador mais utilizado, tendo em vista que o peróxido de carbamida ele se dissocia em peróxido de hidrogênio e ureia. Então, o peróxido de hidrogênio é o material mais utilizado hoje em dia. E existe, pessoal, hoje uma imensa preocupação dada pelos pacientes em relação à estética e à cor dos dentes. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Então, a América Latina especificamente, na verdade as Américas como um todo, né, a América do Norte também, existe um apelo estético muito grande. Isso é muito diferente, por exemplo, da Europa, onde as percepções estéticas elas são muito diferentes. Mas falando de Brasil especificamente, né, a demanda por tratamentos estéticos e principalmente relacionados à estética dental e à cor dos dentes, a busca ela é muito grande. E o clareamento dental, ele se tornou dentro da odontologia o tratamento eletivo mais executado na prática clínica. Então, de todos os tratamentos eletivos que nós temos, o clareamento dental é o que se mais faz. E aí, por isso,
nós temos aí uma infinidade de produtos, de materiais, de técnicas diferentes, de novos materiais surgindo, de concentrações diferentes, né, trazendo aí no mercado uma infinidade de possibilidades, ok? E é engraçado porque existe todo um histórico por trás disso. Já existem diversos relatos históricos que desde o Egito Antigo existia um costume, né, das pessoas clarearem os dentes com o uso de vinagres, de abrasivos, né, de substâncias ali que arranhassem, desgastassem a superfície dental, ok? Que não é o caso do peróxido de hidrogênio. Mas existem também relatos de diversas outras substâncias ao longo dos anos utilizadas para tentar clarear os dentes, né? Inclusive hipoclorito de sódio, né? Que é muito comum aí, que todos nós conhecemos. Mas esse histórico todo, né? Ele nos trouxe até 1889, né? Que nem tem tantos anos assim, onde houve um marco, que nós chamamos o marco da odontologia cosmética, que foi a publicação do primeiro artigo sobre a técnica de clareamento caseiro. A técnica de clareamento de consultório, ela já vinha sendo pesquisada antes, mas por que esse trabalho ele foi um marco dentro da odontologia cosmética? Justamente porque foi quando o clareamento ele começou a ser popularizado, né? Uma vez que eu poderia fazer um procedimento em casa, com a supervisão do profissional, mais uma técnica caseira, onde eu poderia ali estar clareando os meus dentes pouco a pouco, todos os dias, ok? Então, Haywood e Heyman foram os dois pesquisadores norte-americanos que publicaram, né, esse primeiro trabalho sobre a técnica de clareamento caseiro. Eles utilizavam, né, preconizavam o uso do peróxido de carbamida 10%, que é ainda um material, um dos materiais mais seguros que nós temos hoje, né, tratando-se, por exemplo, de sensibilidade, que nós encontramos hoje no mercado, né, mas que evita, vamos dizer assim, a sensibilidade dental. Então, o peróxido de carbamida 10%, né, que foi o produto preconizado lá pelo Haywood e Heyman desde 1989, nada mais é do que a dissociação de 3% de peróxido de hidrogênio e 7% de ureia, ok? Então, o grande agente clareador é o peróxido de hidrogênio. Mas percebam pela concentração que esse gel de carbamida 10% é um gel pouco concentrado. Então, eu vou ter um peróxido de hidrogênio a 3%, que é muito fraquinho, né? Logo, eu vou precisar de mais tempo para que o efeito clareador ele aconteça, mas ele vai acontecer de igual forma, ok? Só que no mercado odontológico nós temos uma infinidade de produtos e concentrações. Então, aqui eu estou dando para vocês alguns exemplos que nós encontramos no mercado, só que nós encontramos inclusive algumas variações dentro dessas opções que nós temos aqui. Tá? Então, eu comentei com vocês que nós temos um peróxido de carbamida a 10%, que equivale a um peróxido de hidrogênio a 3%, ou seja, é muito fraquinho, mas nós temos no mercado produtos à base de peróxido de hidrogênio a 40%. Então, é um produto extremamente concentrado, que vai causar um efeito clareador muito mais rápido, tá? Porém, podendo gerar aí alguns efeitos no nosso paciente. E é importante a gente conhecer a respeito disso, ok? Então, esse trabalho é um trabalho que eu recomendo a leitura de todos, que fala sobre o mecanismo, né? É uma revisão a respeito do mecanismo do clareamento dental. Então, como que o clareamento dental ele realmente acontece, tá? Então, esse mecanismo ele acontece ali, né? Ele está suportado por três questões, que vai ser, primeiro, a difusão desses subprodutos do peróxido de hidrogênio, que vão se difundir pelo dente, né? Eles penetram na estrutura dental, eles vão interagir com as moléculas presentes dentro da estrutura dental, e aí principalmente aquelas moléculas, né, de pigmentos, né, que vão dar aquela coloração mais amarelada ao dente, e, consequentemente, gerando mudanças também na superfície dental. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui do canto, né, essa imagem preto com laranja,
ela nada mais é do que uma microscopia de força atômica, onde a gente vê a superfície do dente, e vocês podem ver aí a presença aí de rugosidades nessa superfície, justamente porque o gel clareador ele pode causar uma alteração superficial na estrutura dental, ok? Também é importante termos atenção sobre isso. Então, o peróxido de hidrogênio é o princípio ativo por trás do mecanismo de ação, e esse peróxido de hidrogênio ele vai se dissociando, né? Ele se dissocia em radicais livres. Então, esses radicais de oxigênio, eles penetram na estrutura dental para exercer esse processo de oxidação de pigmentos. Então, eles quebram as moléculas de pigmento em moléculas menores, ok? Então, esses radicais vão quebrando essas macromoléculas, essas moléculas muito grandes, em moléculas menores. E essas moléculas menores, elas tanto se difundem para fora do dente, como elas também permitem mais passagem de luz, ok? Então, dando um exemplo aqui para vocês, né? Bem simples. Imagina uma folha de papel grande, né? Que eu ponho aqui sobre meu rosto, certo? Essa folha de papel, ela vai cobrir aqui todo o meu rosto. Se eu rasgo essa folha de papel em 2 pedaços menores, você começa a ver um pouco ali do meu rosto, né? Então, seria mais ou menos assim, de uma maneira bem simplória, né? Então, a gente vai ter aí moléculas muito grandes que bloqueiam a passagem de luz ou que refletem uma luz, uma cor, né? Praticamente ali mais amarelada e tudo mais. E conforme eu vou quebrando essas moléculas, eu permito que a luz ela seja difundida de maneiras diferentes, deixando o meu dente mais claro. E essas moléculas também podem se difundir para fora do dente, ok? Porém, a grande questão é que esse processo oxidativo, ele não é seletivo. Antes fosse que esses radicais livres do oxigênio, eles quebrassem apenas moléculas de pigmento. Mas elas não quebram, elas quebram todo tipo de moléculas que elas conseguem interagir, ok? E aí nisso a gente vai ter moléculas da matriz orgânica e inorgânica do nosso esmalte, da nossa dentina. E, consequentemente, o nosso dente também vai sofrer com esse processo, tá? Então, o clareamento dental, ele pode desencadear alterações morfológicas na estrutura dental, né? A literatura já nos aponta isso, ok? Essas alterações. Não é tanto que os mesmos autores, né, o Haywood e o Heyman, que eu comentei com vocês, que trouxeram para a gente em 1989 esse marco da odontologia cosmética, né, com o uso da técnica caseira, anos depois, eles trouxeram para nós essa primeira questão, né, esse trabalho que ele fala, né, o clareamento dental caseiro, né, esse night guard, era a prática que se utilizava antigamente de dormir com a plaquinha de clareamento, onde você usava a plaquinha e passava ali por volta de 8 horas, né? Porque você dormia com a placa. Então eles falavam, essa técnica de clareamento dental, quão segura ela é? Então esse trabalho, pouco tempo depois, a comunidade científica já começou a buscar, né, as evidências por trás da segurança que envolve a técnica de clareamento dental. E nesse trabalho, o que eles falam? Que obedecendo às orientações do profissional, obedecendo todas as normativas por trás do procedimento, a quantidade do gel, né, o posicionamento da moldeira, enfim, ela é uma técnica segura, ok? E realmente é. Só que a gente foi vendo, com o passar das pesquisas, que as técnicas elas foram sendo aprimoradas, porque os géis também foram sendo aprimorados, ok? Então, por exemplo, já adiantando aqui para vocês, em relação ao tempo de aplicação, nós não aplicamos mais 8 horas, né? Um peróxido de carbamida a 10% é um gel que, no máximo, 2 horas, ele já vai fazer o efeito desejado. Então, não tem mais necessidade de a gente ficar 8 horas, 9 horas com a placa em boca, porque isso pode gerar mais sensibilidade para o nosso paciente. Então, o tempo de aplicação vai estar diretamente relacionado à concentração do gel, ok? E aí a literatura aponta diversas controvérsias em relação a esses efeitos adversos. Se a gente for buscar na literatura várias revisões, vários trabalhos que tratam sobre essas questões, tudo ainda é muito controverso, né? Porque alguns trabalhos falam sobre
sobre esses problemas por trás, só que outros trabalhos mostram que esses problemas eles são passageiros, né, e que o próprio dente ele consegue ali se recuperar dessas erosões, enfim. Independente disso, é importante que nós conheçamos os nossos materiais e saibamos o que a gente está lidando, né? Mas os principais problemas relatados na literatura estão envolvendo as alterações morfológicas na superfície do esmalte, ok? Porque esses produtos de peróxido de hidrogênio, eles são potencialmente capazes de induzir alterações estruturais no esmalte humano, como eu comentei com vocês, né? Gerando ali essas alterações, principalmente porque alguns géis clareadores, eles têm uma queda de pH ao longo da sua reação de ação. Então, o que é isso? Só para a gente recordar, né? Então, o pH, ele mede ali a acidez e a alcalinidade das substâncias. Então, o gel clareador, que ele começa ali a trabalhar ligeiramente neutro, vamos dizer assim, ele vai tendo uma queda de pH, ou seja, ele vai ficando ácido conforme ele vai ficando ali em contato com o dente. Cada vez mais ácido, ele vai gerando ali uma erosão superficial no esmalte dental. Então, isso pode gerar alterações no conteúdo mineral do esmalte, bem como a formação de depressões e uma leve erosão, ok? E os danos, eles podem ser mais bem observados quando o tempo de contato entre o agente clareador e a superfície do dente é aumentado. Por isso que se eu deixo o gel clareador muito concentrado, por exemplo, por muito tempo em contato, esses danos eles podem ser ainda maiores. Por isso que é importante a gente entender sobre a concentração do gel que eu utilizo e o tempo que eu vou aplicar. Isso aqui para vocês é só um exemplo, né, de um paciente que a gente fez uma pesquisa aqui na universidade e esse paciente ele foi submetido a um procedimento de clareamento dental de consultório com peróxido de hidrogênio a 35%, ok? Então nós moldamos esse paciente antes e depois e levamos isso aqui para analisar em microscopia eletrônica de varredura. O que a gente consegue ver aqui na superfície? Então, a gente vê que o esmalte, antes do clareamento e depois do clareamento, ele teve uma leve alteração. Então, a gente consegue ver no depois que nós temos ali poros um pouco mais abertos, leves depressões, uma leve erosão ali na superfície dental, ok? Então, isso é um efeito que acontece. E como que isso pode ser revertido? A própria saliva do paciente, a escovação com um creme dental fluoretado, tudo isso vai gerar depois ali uma remineralização e restabelecer a saúde dental do paciente. Mas eu chamo a atenção de vocês para isso, porque infelizmente nós temos pacientes que buscam o clareamento dental em demasia, né? Então querem fazer um clareamento dental a cada 3 meses, né? Eu já vi pacientes, por exemplo, que guardam gel clareador em casa e usa ali semanalmente um pouco, vai usando. Então, que tipo de orientação esses pacientes estão recebendo, né, a respeito disso? Então, se esses efeitos eles se acumulam de uma maneira exacerbada, isso pode sim desencadear um problema mais sério. Então, é importante a gente se ater a isso, ok? Pois bem, falando agora sobre técnicas, né, nós sabemos que hoje em dia nós temos a técnica caseira, né, que é o home, a técnica de consultório, né, também chamada de office, aí do inglês, né, alguns produtos eles trazem essa nomenclatura do inglês, e a técnica combinada, que é quando a gente inicia uma sessão do clareamento em consultório e o paciente segue fazendo o clareamento em casa por 1 a 2 semanas. Dessas técnicas, né? Uma técnica é melhor do que a outra, ela vai trazer um efeito melhor do que o outro? Qual a evidência que nós temos? A maior evidência que nós temos hoje é de que ambas as técnicas são eficazes. Tanto a técnica caseira como a técnica de consultório, elas vão ser igualmente eficazes. Então, não importa se eu faço um clareamento de consultório ou um clareamento caseiro. Né? Qual que vai ser a grande diferença entre elas? O tempo de aplicação. Então, em uma técnica caseira, eu vou precisar de mais dias para obter aquele resultado esperado. Na técnica de consultório, esse efeito ele é mais rápido. Justamente por quê? Porque eu vou estar utilizando um gel muito mais concentrado, certo?
Então, os autores eles trazem essa resposta para nós, mas nos chamam a atenção sobre a variedade de protocolos que nós temos hoje. Tempos de aplicações diferentes, número de sessões, concentração dos géis. Então, é muito importante que nós nos atenhamos a essas questões, porque eu preciso conhecer ali a concentração do gel que eu vou estar utilizando para que eu possa indicar o tempo correto, ok? E o fabricante ele vai trazer para nós uma orientação a respeito disso, tá? E os efeitos sobre resinas compostas, por exemplo, o paciente ele tem restaurações em boca e vai fazer um clareamento. Nós sabemos que as resinas elas não vão acompanhar a cor dos dentes, né? Então elas não são clareadas, elas permanecem da mesma cor. Hoje em dia nós já temos algumas resinas que têm um efeito camaleão, né? Como a gente chama, não é que elas clareiam, mas elas mimetizam ali a cor dos dentes e é uma questão interessante aí que nós também estamos pesquisando para ver o acompanhamento a longo prazo, como é que elas se comportam. Mas temos tido resultados interessantes, né? Mas se tratando de resinas convencionais, essas resinas elas não vão alterar a cor, elas permanecerão da mesma cor e muitas vezes elas vão ter que ser substituídas, né? Porque o dente vai ficar mais claro, a resina mais escura. Mas se essa resina não for substituída, será que essa resina ela vai sofrer ali com o clareamento? Então, a literatura também já nos traz os efeitos dos géis clareadores na rugosidade superficial de resinas compostas. Porque o gel clareador, ele pode ali interagir com a resina composta, né, e degradar a superfície da resina, uma vez que nós vamos ter ali íons, né, radicais livres extremamente reativos que vão oxidar também moléculas da minha matriz resinosa, ok? Então é importante a gente entender isso porque às vezes vai ser necessário que eu faça um polimento depois dessas resinas após um clareamento dental, porque elas sofrerão, né, com a ação ali do gel sobre a sua superfície. Então a literatura aponta que esses subprodutos eles vão atacar ali, né, a matriz orgânica da resina composta, né, e vão acabar gerando ali uma rugosidade superficial desses materiais restauradores, ok? E tratando-se sobre materiais restauradores especificamente, é importante a gente entender que hoje em dia, né, o clareamento dental ele é muito utilizado como parte de um tratamento estético. Então, por exemplo, quando o paciente vai fazer uma reabilitação com facetas em resina composta, por exemplo, e é feito um clareamento dental antes, para que a gente possa, né, unificar ou clarear ali todos os dentes e deixar o substrato dental mais favorável à execução das facetas em resina composta, é importante a gente entender que o clareamento dental ele vai ter um efeito negativo sobre a resistência adesiva da resina composta. Então, eu preciso esperar um tempo para que essas facetas elas possam ser confeccionadas. A literatura aponta diversos tempos, né? 24 horas, 48 horas, uma semana, 15 dias, 20 dias, ok? Então, eu preconizo pelo menos 15 dias de espera. Então, se o meu paciente ele vai fazer facetas em resina composta e a gente vai clarear os dentes dele antes, realizamos o clareamento. Uma vez que finalizou o clareamento, nós vamos esperar por volta de 15 dias para ir executar as restaurações, ok? Por quê? Porque essas espécies reativas de oxigênio podem estar ali ainda presentes na estrutura dental e a gente bem sabe que o oxigênio, ele atrapalha o processo de polimerização, né, das resinas compostas. Então, os adesivos, eles nada mais são do que resinas compostas ali sem carga, né? Falando de uma maneira muito simplória, mas eles atrapalham também essa reação dos adesivos. Então, é muito importante que a gente espere esse tempo, né? Por volta aí de 15 dias, para que a gente possa executar qualquer tipo de procedimento adesivo, ok? Uma alternativa é o uso do ascorbato de sódio a 10%, que é um produto que vai neutralizar essas espécies reativas de oxigênio. Então, em um caso muito específico, onde seja necessário executar uma restauração
né, em pouco tempo ali, logo após a realização do clareamento dental, nós podemos utilizar o ascorbato de sódio a 10% como um neutralizante dessas espécies reativas, ok? E o uso de luz e laser no clareamento dental, né? Nós vemos que é ainda muito divulgado, né? Muitas pessoas utilizando o laser para fazer o clareamento dental. Nós sabemos hoje em dia que não há diferenças entre usar a luz ou não usar a luz no clareamento dental. Então, torna-se um aparato desnecessário, ok? Só que, infelizmente, o uso do laser para o clareamento dental, ele está muito associado ao marketing por trás do procedimento. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam vendendo o produto, né, acabam vendendo ali o procedimento, na esperança de que aquilo vai gerar um resultado mais interessante. Só que, na verdade, isso não acontece, né? Então, o laser, ele nada mais é do que um acelerador ali do processo, mas ele não vai dar um resultado melhor do que se eu não utilizasse, ok? Então, é importante a gente entender isso, porque o nosso paciente, ele é leigo e ele não tem o discernimento a respeito de saber se é o laser que realiza o clareamento, como muitas vezes o paciente pensa, né? No entendimento do paciente, ele acredita que a luz que vai clarear, e não necessariamente isso acontece, né? Quem vai exercer o procedimento clareador vai ser o gel, e não a luz, ok? Outros trabalhos mostram para a gente também, não, falando especificamente a respeito do mesmo trabalho, eles também viram que não há diferença nem no risco, nem na intensidade da sensibilidade, né? Porque existe uma questão também por trás do uso do laser, que é o risco de gerar mais sensibilidade nos dentes. Mas esse trabalho especificamente, que traz para nós a maior evidência a respeito do uso ou não da luz, eles não encontraram diferenças no risco e na intensidade da sensibilidade. No entanto, eles não consideraram a concentração dos géis como um fator, e que nós sabemos que é um fator importante para gerar sensibilidade quando eu utilizo um gel clareador mais concentrado. Outros trabalhos, eles trazem para a gente alguns efeitos associados ao uso do luz, laser e calor, né? E o principal efeito seria essa sensibilidade que a gente conversou aqui já, né? Então, é importante a gente se ater a isso, porque se eu sei que o uso do laser não vai gerar um efeito positivo, né, no meu resultado clareador, por que eu vou utilizá-lo? Se nós já sabemos que não. E se nós sabemos que existem outros trabalhos mostrando que pode ser que aconteça um aumento de sensibilidade. Então, mais um motivo para que a gente não utilize, ok? Então, não há limite para o aumento da temperatura para acontecer um dano potencial ao esmalte e à polpa. Não há limite para isso. Então, qualquer aumento de temperatura, isso pode gerar um problema. Então, o laser, ele acaba gerando um aumento de temperatura para acelerar a reação de ação a reação de ação do gel clareador. Então, a gente já sabe que o resultado final será o mesmo em utilizar e não utilizar. Então, recomendamos a não utilização do laser, ok? Porque a sensibilidade é o grande efeito adverso mais bem documentado e relatado acerca do clareamento dental. E é o principal efeito adverso que o meu paciente vai relatar. Então, existe essa relação íntima, como eu comentei com vocês, entre a concentração do gel clareador e o tempo de uso. Então, há bastante tempo, nós já sabemos que utilizar um peróxido de carbamida 10%, por exemplo, por 8 horas, isso não vai gerar um efeito clareador melhor, né? 2 horas já é mais do que suficiente, né, ao longo aí de 3 semanas, para que a gente possa conseguir um efeito clareador favorável. Então, entender que se eu tenho um gel clareador muito concentrado, o tempo de aplicação vai ser muito reduzido, ok? Então, nós temos géis clareadores à base de peróxido de hidrogênio a 7,5%, 10%, que já é muito alto. Então, a indicação de uso ela não pode ultrapassar 30 minutos. Então, imagina um paciente
que vai utilizar um gel clareador de peróxido de hidrogênio a 10%, por exemplo, e ele dorme com essa plaquinha. Olha o tempo de contato que os dentes terão com esse gel. E é um gel que não vai exercer mais efeito clareador. Pelo contrário, ele só vai estar gerando ali efeito adverso na superfície dental, porque ela vai perder a capacidade oxidativa depois ali dos primeiros minutos, e ele vai estar gerando ali apenas uma erosão, uma penetração de subprodutos para chegar na polpa e gerando possivelmente mais sensibilidade para o meu paciente. Então é muito importante a gente entender que quanto maior a concentração do gel, menor o tempo de aplicação, de contato ali com o dente. Esse é outro trabalho muito interessante que traz para a gente uma discussão sobre a sensibilidade dental, né, durante e depois do clareamento de dentes vitais. Ele até chama a atenção, né, a revisão sistemática de um problema ainda não resolvido, de um problema insolúvel. Né? Por quê que ele traz essa questão? Porque existe uma influência de muitos fatores, que é a variedade de técnicas e produtos, as diferenças entre marcas e fabricantes. Então, infelizmente, um mesmo gel peróxido de hidrogênio a 35% de diferentes marcas, esse mesmo gel ele vai se comportar de maneiras diferentes, porque ele vai ter alterações de pH também diferentes. Hoje nós temos no mercado materiais que têm uma estabilidade do pH, que permanecem neutros durante todo o processo de aplicação, o que é muito bom. Só que existem outros géis que não conseguem essa estabilidade e eles vão ficando muito ácidos, o que pode gerar um problema. Então, entender sobre esses fatores, esses diversos fatores que podem influenciar a minha sensibilidade, é importante para que a gente possa indicar o melhor gel para o paciente. Né? Então, não é qualquer gel que vai ter o mesmo resultado, ok? Falando então sobre dessensibilizantes, a gente está falando de sensibilidade, né? E os dessensibilizantes. Na verdade, também nós temos uma infinidade de dessensibilizantes no mercado, mas nós também temos que conhecer a respeito deles. Falar sobre dessensibilizantes, pessoal, seria mais uma aula só sobre isso, porque é muito conteúdo e nós não temos tempo aqui hábil para falar sobre tudo isso agora, tá? Isso fica para um outro momento. Mas os dessensibilizantes, eles basicamente são de dois grupos. Eles podem ter uma ação neural ou uma ação obliteradora. O que é isso? Os géis dessensibilizantes neurais, eles vão ter uma ação na despolarização de fibras nervosas. Então, eles vão impedir a propagação do impulso nervoso, consequentemente, o meu paciente ele não vai sentir dor, ele não vai sentir sensibilidade. Ok? Porém, você concorda comigo que essa despolarização de fibras nervosas, ela impede a propagação da dor. Mas você concorda que o problema que vai gerar a dor, ele vai chegar até lá. Então, eis a grande questão. Né? Não adianta eu apenas neutralizar o meu paciente contra a sensibilidade se o problema que gera a sensibilidade chegou onde deveria. Né? Então, eu preciso entender a respeito disso para que eu possa indicar os dessensibilizantes de maneira correta também. Os géis dessensibilizantes obliteradores, eles têm uma função diferente. Eles têm uma função de barrar a penetração dos subprodutos do gel clareador. Consequentemente, eles podem retardar o efeito clareador, ok? No entanto, ele impede que esse subproduto ele chegue até a polpa, por exemplo. Então, conhecer a respeito deles e o momento correto de aplicá-los é o que vai fazer com que a gente obtenha resultados mais satisfatórios, ok? E os dentifrícios clareadores? Né? Então, no mercado aí tem um monte de creme dental para clarear dente. Eles funcionam? O que a literatura nos mostra? Sim, eles funcionam. Só que, na verdade, existe um problema por trás deles, né? Que esses géis clareadores, não é que eles vão clarear os dentes e nos dar um efeito parecido com o efeito de um procedimento em consultório. Na verdade, existe uma diferença entre clareamento dental e branqueamento dental. O que é isso? Vocês podem ver que a indústria tem utilizado muito esse termo, branqueamento. Por quê?
os cremes dentais, eles não vão clarear os dentes, a não ser que esses cremes dentais, eles possuam, por exemplo, o peróxido de hidrogênio em sua composição, porque é o peróxido de hidrogênio que vai realizar o clareamento. E hoje, por incrível que pareça, nós já temos géis clareadores com esse produto na sua composição. São produtos novos que nós ainda não sabemos as intercorrências que podem acontecer a longo prazo, né? Cena de um próximo capítulo. Mas a grande maioria dos géis clareadores, dos cremes dentais clareadores, entre aspas, né? Eles geram, na verdade, um branqueamento superficial, porque são cremes dentais muito abrasivos. Ou seja, eles têm uma capacidade de desgaste, de arranhar a superfície do dente de uma maneira muito mais agressiva. Então, todo aquele manchamento externo na superfície dos dentes, esse creme dental, com o passar do tempo, ele vai removendo. Então, ele dá um falso efeito de clareamento. Ele vai acabar branqueando os dentes, né? E desgastando consequentemente. Então, é importante a gente se ater a isso, porque o uso indiscriminado desses cremes dentais extremamente abrasivos, isso vai gerar um efeito potencial em desgaste da superfície de esmalte e dentina, né, dos nossos pacientes, ok? E falando agora sobre adolescentes, né, crianças e adolescentes, porque cada vez mais existe um apelo estético também nessa faixa etária, né? Eu posso fazer clareamento de pacientes mais jovens? Qual que é a idade por trás disso? Então, a Associação Americana, né, a Academia Americana de Odontopediatria, ela nos dá alguns pareceres a respeito disso, principalmente em relação à questão da idade, sendo uma idade mínima de 14 anos. No entanto, isso pode variar. Por quê? O critério para que a gente possa realizar o clareamento dental está muito relacionado com o fechamento do ápice de pré-molares. Tendo em vista que nós acabamos aplicando o gel até segundo pré-molar, né? Se esse dente ele já possui um fechamento dos ápices, né? O ápice lá da raiz já está todo completo, é um momento seguro para que a gente possa realizar esse procedimento. Ok? Lembrando sempre de utilizar géis clareadores de baixa concentração e também por um curto período de tempo para evitar a sensibilidade, tendo em vista que esses pacientes eles vão ter uma polpa muito mais volumosa, né? E o risco de sensibilidade ele pode ser sim aumentado nesses pacientes. Então, entendendo ali a idade do paciente, um exame radiográfico para acompanhar, né, o fechamento desses ápices, e a indicação correta de um gel clareador menos concentrado pode ser sim realizado, ok? E por fim, pessoal, para que a gente possa concluir nossa aula, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a questão do próprio paciente, sobre essa percepção que os pacientes têm em relação à sua imagem, à sua percepção, ok? Então, como é que o paciente ele percebe a cor dos seus dentes? Lá no início da aula, eu falei para vocês sobre odontologia baseada em evidências e que dentro dessa prática é importante a gente ouvir o paciente, a gente entender a queixa e o desejo do paciente. Muitas vezes o nosso paciente ele vai buscar, né, um clareamento dental e ele quer uma cor super branca, um dente muito branco. E às vezes não é o clareamento dental que vai dar aquele efeito que ele deseja. E é importante a gente esclarecer isso. Por quê? Os pacientes, eles podem ter diferentes queixas. Então, nós realizamos uma pesquisa aqui na Universidade Federal de Goiás, dentro desse universo de clareamento dental, onde nós acompanhamos 108 pacientes em uma pesquisa, em um ensaio clínico, onde foram realizadas clareamento dental da técnica combinada. E desses pacientes, eu captei aqui para vocês algumas das principais queixas que eles traziam. Então, esses pacientes falaram, meus dentes são muito amarelos, eu acho meu dente muito escuro, eu tenho vergonha da cor dos meus dentes, eu quero um sorriso mais claro. Então, basicamente, a grande queixa dos pacientes era em relação à cor, né? O que leva um paciente a clarear os seus dentes? Então, a queixa dele em relação à cor de seus dentes. Mas a questão que eu quero trazer aqui para vocês é o que leva um paciente a reclarear os seus dentes e, principalmente, em um curto espaço de tempo. Por que tem pacientes com menos de 3 meses
o paciente, ele quer, por exemplo, fazer um novo clareamento, com 3 meses após a execução do procedimento. Será que houve uma alteração? Será que em 3 meses eu já perdi o efeito clareador? O que a literatura nos mostra a respeito disso, né? É importante a gente entender também. Mas é importante, igualmente, eu entender que a aparência dos indivíduos ela está intimamente ligada à forma, tamanho e cor dos dentes. Então, o sorriso, a forma, né, dos dentes, o tamanho dos dentes, a cor desses dentes está diretamente relacionada com a sua aparência. E alterações na sua aparência podem gerar diferentes influências nas relações sociais e na sua autopercepção. Isso está diretamente relacionado com as questões de autoestima do nosso paciente. E aí entra a questão da necessidade de entendermos isso e a questão da previsibilidade do meu tratamento. Então, o clareamento dental, em cada paciente, ele pode ser variável. Então, eu posso ter pacientes onde eu vou ter um efeito clareador um pouco mais visível do que outro, porque cada elemento dental possui uma concentração de pigmentos, de matéria orgânica ali diferente, e o efeito também pode ser diferente. Então, é necessário a gente entender sobre essas questões para dar essa previsibilidade. Então, falando sobre esse ensaio clínico, né, que realizamos em 2018, né, começamos ali em 2016 essa pesquisa ela durou até 2019, né, no acompanhamento a esses pacientes. Nós vimos que nós reduzimos o tempo de aplicação do gel clareador na etapa de consultório e nós encontramos uma semelhança estatística na cor dos dentes imediatamente após o clareamento, bem como estabilidade de cor em avaliações subsequentes. Então, na técnica combinada, né, dando um exemplo aqui da técnica combinada, nós vimos essa estabilidade de cor. E esse acompanhamento ele durou por 2 anos, ok? Então, nós reduzimos o tempo e a concentração dos géis clareadores na etapa de consultório, e levando, consequentemente, a efeitos adversos menores e o mesmo efeito clareador, que é o que nós desejamos e queremos. E é possível manter a mesma durabilidade do tratamento, né? É possível que eu tenha essa estabilidade de cor? O que a literatura nos mostra? Diversos trabalhos de acompanhamento, tá? Então, nós temos aí 1 ano e meio para clareamento caseiro, 1 ano para clareamento consultório, estudos comparativos de 6 meses de acompanhamento entre as duas técnicas, né? E esse trabalho especificamente, como eu comentei com vocês, nós acompanhamos esses pacientes por 2 anos. E por 2 anos houve estabilidade de cor do resultado clareador. Então, se a literatura nos mostra que com 1 ano e meio, 2 anos, nós temos estabilidade de cor, por que a estabilidade de cor é um problema relacionado a isso? Por incrível que pareça, a literatura também nos aponta que esse é o aspecto mais crítico do procedimento e igualmente acusado pelos pacientes como o maior fator de insatisfação. Então, o paciente, depois de 3 meses, ele acredita que o dente dele está escuro, né? Que o dente escureceu. Só que ele, na verdade, escureceu? Não. Se a gente for avaliar ali com uma escala de cor, né, com um espectrofotômetro, a gente vê que não houve alteração de cor. O dente está branco do mesmo jeito quando ele finalizou o procedimento. No entanto, é importante a gente entender que muitas vezes a gente acaba ignorando essas percepções do paciente e a gente acaba se concentrando na eficácia da técnica que nós utilizamos e no desfecho clínico. Mas nem sempre isso é um bom indicador da satisfação de quem está recebendo esse procedimento. Porque se o paciente ele recebe um tratamento clareador que teve um resultado satisfatório e que a previsibilidade ali é de 1 ano, 2 anos, que aquilo ali permaneça em boca, sem alterações, e com 3 meses o paciente quer reclarear, o que está acontecendo? Né? Uma grande questão que o paciente traz é a respeito da dieta. E a minha dieta, ela vai alterar, né, o meu clareamento? O primeiro trabalho que trouxe para a gente lá em 2015 essa questão foi um trabalho que trouxe, né, essa dieta branca, entre aspas, né, uma dieta livre de pigmentos, vamos dizer assim. Ela é necessária durante o clareamento dental?
Na verdade, não. Nós vimos que não é necessário. Então, o paciente ele pode manter a alimentação dele naturalmente. Durante o clareamento dental, não vai ter influência, ok? No entanto, pegou-se essa informação e se difundiu de que forma? Ah, pode voltar a comer tudo que você queira, né? Durante o clareamento dental não vão ter efeito, mas e depois? Depois, isso pode sim ter efeito. Então é importante o paciente entender sobre isso, ok? Então, esse trabalho nos mostra sobre o efeito, né, de diversas bebidas, né, no efeito clareador. E o que eles viram? Que não há influência mesmo durante o clareamento. Porém, eles viram que os pacientes ali que tomaram café todos os dias, após 3 semanas, a cor dos dentes, houve uma alteração na cor dos dentes. Então, os pacientes, esse efeito clareador, ele pode ser sim modulado, modificado ou diminuído com o passar do tempo, porque isso depende muito dos hábitos de cada paciente. Outra questão muito importante tem a ver com a percepção que o paciente tem em relação à cor que ele tinha antes. Então, por exemplo, eu tirava uma foto e era insatisfeito com a cor do meu sorriso, ok? Achava meus dentes amarelos. Fiz um clareamento e agora meus dentes estão claros, brancos, eu estou super feliz. Tiro uma foto, acho bonito, né? As pessoas comentam. Só que depois de um tempo, você concorda comigo que aquele efeito ele não causa mais surpresa nenhuma? Ninguém comenta mais, eu olho no espelho, aquilo não chama mais atenção. Por quê? Porque aquilo se tornou normal, né? Aquela é a nova cor dos meus dentes. Como acontece uma normalização, né, daquele sorriso, daquela cor, existe um efeito que nós chamamos de memória, né? Um efeito relacionado à memória. O paciente ele perde a referência de como era o dente dele antes. A nova referência dele é essa atual, após o clareamento. Então, alguns trabalhos da psicologia que trazem a respeito de percepções estéticas, de retroalimentação social, das pessoas comentarem a respeito disso, isso acaba por volta de 3 meses, de 1 a 3 meses. Então, depois de 3 meses, o paciente ele perde essa referência. Então, para ele, o dente dele não causa mais surpresa. E aí, o que ele associa? Nossa, o meu dente não está mais branco como ele era antes, porque ele não causa mais surpresa nenhuma. E muitas vezes ele vai querer clarear o dente de novo para ter aquele efeito novamente. Só que, na verdade, a cor do dente já saturou. Ele já clareou o tanto que ele clarearia, ele não vai clarear mais, né? E se um paciente ele se submete a um procedimento clareador, exatamente quando ele finaliza o procedimento, o dente dele, incrivelmente, vai estar mais claro. Mas ele vai estar mais claro porque ele clareou? Não, porque ele desidratou. Porque o clareamento dental ele acaba desidratando o dente no momento ali que a gente está aplicando. E aquele efeito imediato, após o clareamento, ele deixa um dente mais branco. Mas uma vez que o dente é reidratado e a cor é estabilizada, ela volta à cor que ela era antes. Então, muitas vezes o paciente ele se alimenta daquele efeito imediato. E é importante a gente entender isso, esclarecer o nosso paciente a respeito dessas questões, para que ele não seja vítima desses procedimentos. Então, é necessário esse entendimento criterioso acerca desses fatores que envolvem essa percepção do paciente. Porque, por incrível que pareça, o escurecimento dental ele pode ser considerado por muitos indivíduos como uma deficiência física, que altera a sua autoimagem, sua autoconfiança, a sua atratividade, inclusive a empregabilidade. Para vocês terem noção do quanto que a cor dos dentes, né, a estética dental, ela pode exercer uma influência forte ali na saúde mental dos indivíduos. Então, entender a respeito disso é extremamente importante. Logo, todas essas necessidades, né, e essa autopercepção que envolve a estética do nosso paciente, elas não podem ser descartadas ou interpretadas meramente como uma importância cosmética. Mas não, isso tem um efeito importante. Entender a respeito disso,
conversar com seu paciente sobre essas questões, deixar tudo muito bem esclarecido, claro, a respeito dos efeitos que isso pode causar, né? Fazer fotos de acompanhamento, principalmente fotos, pessoal, com escalas de cor. Não façam fotos de acompanhamento de clareamento sem a escala de cor, porque qualquer alteração de luz do ambiente pode gerar uma foto alterada. Só que quando eu estou com a escala de cor, se há uma alteração do ambiente de luz, a escala também vai ser alterada e a gente consegue acompanhar isso. Então, não façam acompanhamentos, né, dos seus pacientes de clareamento antes e depois, ou mesmo de meses e acompanhamentos de 1 ano depois, 2 anos depois, sem a escala de cor. Né? Hoje em dia, nós temos escalas de cor especificamente para dentes clareados, onde há uma alteração muito pequena entre cada escala. Se a gente for utilizar uma escala Vita, por exemplo, clássica, a alteração de cor entre cada dente da escala é muito grande. E às vezes a cor do dente do seu paciente vai estar entre um e o outro. Mas nessa escala para dente clareado, a gente consegue isso de uma maneira mais refinada. Então é uma dica que eu dou aqui para que vocês façam esse acompanhamento aí dos pacientes, ok? Pois bem, então para que a gente possa finalizar, eu deixo aqui essa mensagem da necessidade da nossa prática clínica. Ela está atrelada a esse conhecimento dos procedimentos, dos produtos que nós utilizamos ali na nossa prática, para que a gente possa minimizar qualquer efeito à integridade da saúde dos nossos pacientes. Conhecer o gel que eu estou utilizando, conhecer o comportamento daquele produto, saber o tempo correto de aplicação, ler mais a respeito disso, estudar a respeito disso, investigar a literatura científica é extremamente importante. E o Telesaúde, ele traz aqui um papel super essencial dessa educação continuada, onde nós sempre estamos trazendo aqui discussões importantes para que você possa acompanhar. Então, tem alguma dúvida, tem alguma questão, deixe alguma mensagem para nós, né? Deixe aí sugestões de novas aulas, perguntas. Esses vídeos, eles são sempre atrelados à página do Telesaúde lá no YouTube. Então, vocês podem acompanhar esses vídeos depois, né? E deixar comentários e a gente sempre vai acompanhando na medida do possível, ok? Eu deixo aqui meu agradecimento, deixo aqui meus contatos, tem aqui meu e-mail. Tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, podem entrar em contato e, na medida do possível, a gente vai respondendo aí, conversando, ok? No mais é isso, muito obrigado, né? E fiquem aí, tenham aí um restante de semana aí muito bom para todos. Um abração.